Pedir a presença então de Carlos Saldanha Legendre, poeta, escritor, juiz da justiça e desembargador. Por favor. Meus amigos, eu gostaria de ser uma cobra criada, porque substituir Luiz Coronel na tribuna é barra. Mas eu acho que a vida é sempre um desafio. Fiz vários júris enquanto advogado e o que pode realmente intranquilizar um advogado no momento em que ele tem que proferir a sua oração é quem veio antes dele. Mas a questão está posta, o problema está criado e não é só meu. Porque eu, bem ou mal, vou consumir alguns momentos e vocês, infelizmente, talvez tenham que me suportar. Bom, mal comparando ou bem comparando, Luiz Coronel, em tudo e por tudo, e no curso do tempo, ele representou o dia, a luz, o sol, e me coube a parte da noite, a parte talvez mais escura, mas também verdadeira. Trago uma poesia seguramente menos leve, mas que participa profundamente da vida. Não podemos viver só da música, da cor e de tantas coisas do abraço, mas também temos que conviver com a lágrima. Eu não estou fazendo nenhuma ameaça, mas realmente o meu trabalho é um trabalho que, quem sabe, nos seus melhores momentos, poderia até se equiparar ao do Luiz Coronel. Mas ele não tinha o direito de ser tão brilhante. Se eu soubesse, eu teria abanado para ele da porta do avião e digo, falaremos depois. Bem, eu estou fazendo aqui um improviso. Não tenho nada preparado, apenas vim me dispondo a conversar com os amigos que eu criei aqui. Coisas sólidas, amizades que ficarão marcadas na minha vida. Mas eu vou deixar que corra o tempo e que aflorem algumas coisas que eu realmente gostaria de deixar registrado aqui. Eu cheguei a Dois Córregos sabendo pouco ou quase nada a respeito desta cidade, que me consta ter 20.000 habitantes. É isso? 25. Aproximadamente. E havia, através da minha filha, tomado conhecimento de onde eu ficaria hospedado. Absolutamente não em busca da confirmação de uma excelência. Sou um homem absolutamente simples,
desprovido de toda e qualquer vaidade, inclusive intelectual, até porque não teria razões para me orgulhar de nada. Pois bem, vi este hotel extremamente aprazível e de logo eu me vinculei a ele. E já na chegada, acompanhado daquela criatura, eu conheci Paula Benck e o nosso querido Alex. E a gente veio nestas 2h30 que nos separavam e nos separam de São Paulo até Dois Córregos. Vimos conversando. E foi uma expressão e uma observação da Paula de que o quanto era bom, o quanto era importante esses encontros, esses festivais. Houve uma empatia de imediato. Ela parecia efetivamente muito feliz, assim como o Alex. E a recíproca foi verdadeira. Nós começamos o festival em plena estrada, e uma estrada muito bem asfaltada, onde podia fluir todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão por esse convite de estar aqui em Dois Córregos. E aqui chegamos, e o conhecimento foi se ampliando. Aí, Luiz Eduardo, e depois, ou antes mesmo, com a Denise Carmesini, que já havia me falado de seu tio, Edmeu. E assim foi se alastrando várias pessoas. E hoje, decorridos 3 dias desta presença aqui, me sinto muito enraizado. Porque eu sou um homem que tem uma vida não monástica, absolutamente, mas uma vida muito serena. Né? Eu vou ao meu cinema, eu vou ao meu teatro, eu namoro, inclusive, mas é uma coisa muito light. E cada dia eu improviso, eu não sei o que é. A vida me gratificou com chegar a essa altura, podendo ter uma serenidade, uma tranquilidade, um descompromisso com esse mundo de tanta luta, de tantos desafios. O dia para mim é um improviso, à noite também. Vou deitar muito tarde, não sei que horas acordo, divido a minha cama, e isso muito se falou aqui, não se preocupem, com um cachorrinho, o Billy, que me acompanha há 14 anos e meio, né? Que está à minha espera, reclamando a minha presença. As pessoas têm que ser amadas. Então, ele está à minha espera. A minha filha também. Não necessariamente nessa ordem. Mas não posso deixar de falar no Field, que é um gato com cara de Charles Bronson. É um persa, imponente. E o nosso diálogo não é muito aberto, porque ele, com aquela cara assim, eu não posso dizer qualquer besteira, eu não gostaria. Bom, então eu tenho esse ambiente lá no estado. Mas aqui eu vi e vejo, e estou aqui há 3 dias, e não vou censurar ninguém. Acho que as pessoas vindo, atendendo este convite de uma cidade pequena no tamanho,
mas grande na sua importância, que deve ser cada vez maior. Acho que as pessoas convidadas deveriam estar aqui, lado a lado, hora a hora, passando o tempo. Sei que outros têm compromisso, mas um chamado, e não quero ser demagogo, um chamado de dois córregos interrompem todo e qualquer compromisso. Eu vim para ficar, eu vim para conviver, e é esse, me parece, o sentido de um festival. Eu vim para estar. Eu não estou em trânsito, eu estou aqui. Tá? Pois bem, eu até havia me prometido uma entrada aqui à frente mais impactante. Mas que bom que não o fiz, porque poderia soar profundamente falso depois disso. Eu agora estou procurando habilmente baixar a poeira. Baixar a poeira. Bom, então fiz toda essa conversa e vou dizer o poema que eu teria feito um contra-ataque, uma carga de cavalaria quase insuportável para ele. Bom, vou começar pelo fim. Vejam que eu sou provocativo. Vou começar pelo fim, que é o quarto livro meu e último. Não quero ser trágico. Último livro que eu farei, porque eu não tenho tanta coisa a dizer. Tá? Acho que quem escreve uma página séria, e o Luiz Coronel é um afortunado, pode escrever múltiplas páginas, infinitas páginas. Eu vou devagar. E tão devagar que meu terceiro livro eu levei 44 anos para produzi-lo. Se trata, antecipo, de uma elegia à lesma. Quando me perguntavam, como é, e a elegia não está pronta? Eu digo, calma, nós estamos falando em elegia à lesma e não elegia à lebre. Fosse a lebre, já estaria. Pois bem, este poema que eu vou dizer, e vão me perdoar se eventualmente em alguma coisa que eu possa dizer, está entendendo bem, meu irmão? Estou entendendo perfeito, tanto que não lo puedo creer. Eu acho que é pela nossa afinidade poética, né? Bom, eu então eventualmente vou fazer pareceria subestimar esse auditório, coisa que eu nunca faria, sinceramente não faria. Mas ser surpreendido por um poema, ainda mais um poema elaborado, se torna de difícil degustação. A pessoa não tem o momento assim, o tempo de saborear, de entender ou de suportar o soco na barriga e poder respirar. Então, eu vou fazer alguma mínima observação antes de apresentar o poema. Eu, então, tenho um quarto livro. Eu tenho o primeiro livro, que é fruto de um festival
aqui compareci no Uruguai, num balneário chamado Piriápolis, há mais de 50 anos. Ou 50 anos. E eu estive uma semana, se eu estou adiantando, não quero fazer, é o que dá um improviso, né? Eu estou me adiantando, não quero. O problema é o seguinte, vou falar, depois falarei um pouquinho, muito pouco sobre isso, sobre tudo vou falar muito pouco. Agora, meu quarto livro, inédito, o título é A Sobra da Voragem. O que sobrar, o que tiver se derramando, se for importante, eu recolho e coloco dentro do livro. As sobras eu vou colocar aqui, mas são sobras que eu pretendo bem requintadas, bem ilustradinhas, não é? E é isso aí. Bom, esse poema, A Sobra da Voragem, eu recebi dele, não gosto de falar de mim, né? Não gosto mesmo, não gosto de falar da poesia, eu gosto da conversa absolutamente descontraída, que se possa ter, assim como temos feito, tomar um vinho, conversar com absoluto descompromisso, porque isso aqui, para mim, é algo absolutamente raro. E talvez seja o último momento que eu faça esse tipo de contato. Pois bem, A Sobra da Voragem tem um poema que é em versos brancos. E eu me situo, ao fazer este poema, em Santiago, na cidade de Santiago do Chile, a bela capital chilena, ao pé da Cordilheira dos Andes, com aquela terra ocre, né? Contrastando com aquele vestido, e isso aí já estou entrando na seara do Luiz Coronel, aquele vestido de branco, ela se vestiu como uma noiva. Isso é ele, eu estou plagiando ele, não tem problema. Aí está descoberta a montanha. E aí eu peço que imaginem uma pessoa, peço que imaginem isso, uma pessoa sofrendo um AVC, um acidente vascular cerebral, numa esquina de Santiago. Concomitantemente, este é o conteúdo do poema, ocorre uma avalanche em mesmo momento. Então, eu vos digo, numa esquina de Santiago, lembras? Vimos que caía naquela esquina de Santiago, floco de sombra sobre o dia, uma folha, talvez bolha de agonia, ele caía como véu de esperança ressequida. Longe o vale, avalancha, ronco da terra ecoando pelas fraturas do silêncio no vinhedo. A neve arqueando-se em espasmos e ele caindo pelas encostas do tempo sem gemido. Porque o fim é vindo, como um gole, como o último gole de vinho, ele não mais poderia levantar-se como sangue ou aragem, como um grito na neblina, como um balde de fosco poço, como um estandarte à luz do dia. Derruídos músculos, desmanchados músculos, caía pálido, só o pó na pedra, o povo, todos vendo
sem nada saber-se daquele homem morrendo naquela esquina de Santiago. Luiz Coronel, não vim para brincar. Está bem? Está bem. Bom, é preciso que eu diga, aí, essas coisas eu não estou acostumado a usar. Pedir a colaboração do Bila, enfim, na esperança de que todos possam me ouvir. Aliás, quando fiz o meu primeiro júri, que deveria ser e foi, num salão paroquial, eu que sempre falei baixo, eu que não tive nunca um compromisso de desenvolver longamente um raciocínio em público, não fui professor, embora tenha pedagogia, não fui político, não fui orador, não fui nada, continuo não sendo nada. Bom, eu fui e sonhava não com o embate com a acusação, eu sonhava no respeito com aquele público de ser ouvido. Pois bem, surpreendentemente, eu consegui numa plateia de 200 pessoas, ao que me consta, falar. Mas hoje estou falando com esse auxílio, melhor ainda. Não havia, eu acho que na época, isso. Bom, um parênteses. Eu aqui falo em Zeppelin, que eram aqueles balões dirigíveis que na década de 20, 30, 40, era um meio de transporte fantástico. Este Zeppelin tinha uma nave co-irmã, era um balão, não é? De quase tão grande quanto o Titanic, de 248 metros, parece. Quase 40 andares, quase 40 metros. Era um edifício. Aquela nave fantástica atravessava o Atlântico a 135 km por hora, levando 80 pessoas, tripulação, etc. Bom, eu digo isso para apresentar, de certa maneira, a minha identidade. Entre 14 e 18 ocorreu a Primeira Guerra, já foi referido aqui. Várias coisas que eu vou falar foram referidas aqui. Eu fui me identificando, ou seja, as coisas são muito semelhantes para todos nós. E entre 14 e 18, uma guerra, na qual a Alemanha foi arrasada. Depois, entre 39 e 45, a Alemanha voltou às forras e foi, que se sabe, derrotada novamente. Hoje vai bem, obrigado, está saudável, não quer mais saber de guerras. Mas havia este balão fantástico que, aqui vou contar, o poema Porto Alegre, 1974. Nasci entre duas guerras, mas vi em missão de pomba, em missão de paz. Procedente da Alemanha, após sobrevoar as águas do Atlântico, o Zeppelin visitou os telhados de minha Porto Alegre, sob o olhar comprido das chaminés. A 50 metros de altura, falando da cabine por megafone, o general Flores, o comandante do dirigível,
saudou o general Flores da Cunha, que era então governador do estado, em português gentil, mas com sotaque atrapalhado. Mais tarde, num evento imprevisível, o Zeppelin explodiu em chamas em New Jersey e eu fiquei ardendo vida fora. Hoje me chamo poesia. Eu tenho, através dos anos com que me relaciono com a poesia, feito um exercício assim de uma permanente, não que queira, mas assim foi, de exercício técnico. Mas não tenho feito isto pela técnica, não, tenho feito em favor da poesia. Então, tenho feito o poema em prosa, o verso branco, ou até mesmo o poema em prosa. Esses dois primeiros são poemas de verso branco, onde não há preocupação com sonoridade, com rima, com nada. Tenho feito, como vou mostrar agora, e sairá no quarto livro, um poema dedicado a meu pai, falecido há muitos anos, pintando meu pai. E eu devo dizer como ele era. Ele morreu aos 71 anos e eu nessa época estava separado da minha primeira mulher e estava de passagem na casa dos pais. E eu produzia muito. Eu, durante 10 anos, eu sistematicamente, de segunda a segunda, eu ia dormir às 7 da manhã, trabalhando em poesia. Mas como? Não! Poesia, para chegar a algum resultado, tem que ser exatamente assim. Não necessariamente à noite, mas um poeta, só agora caiu uma inspiração, etc., não sei de onde vem, isso aqui está pronto. Faz um versinho, não é. Lá no tribunal, tínhamos uma bela revista e, uma ocasião, estavam para lançar um outro número e uma pretora, uma juíza, que costumava comparecer nos lançamentos festivos da revista com um latifúndio dorsal, a mostra era um evento social para ela e sexual também. Bom, e ela disse, vamos lançar, então eu vou fazer um poeminha. Mas, logicamente, se fez, não foi publicado. A poesia não é isso. A poesia é bem mais séria. Então, eu fiz essa ordem unida durante 11 anos, mais ou menos, em que eu vivi cerca de 24 horas em torno daquilo, porque eu deitava e ao acordar para ir trabalhar, eu revia de novo o que eu tinha escrito. E isso não quer dizer que eu produzisse muito. Não, eu sempre e continuo assim fazendo, trabalhando muito para ter algum resultado, obter algum resultado. Dizia o grande poeta russo Mayakovsky, poeta extraordinário, que gigante, declamava, dizia os seus poemas para estádios na Rússia, em plena Revolução Russa, depois, para 100 mil pessoas. E ele disse,
poeta fortíssimo, diz assim: qualquer dia darei à minha vida o ponto final de um palácio. E assim fez. E Moscou parou. Bom, eu trabalhei esses anos, depois interrompi a minha relação com a poesia durante cerca de 30 anos. E já quando me encaminhava para deixar o tribunal, eu voltei a escrever. E nesse ínterim produzi algumas coisas. Bom, vamos lá. Pintando meu pai. Meu pai, então, tudo isso para dizer que na sala onde eu escrevia, a sala de jantar, tinha um cuco, um relógio, e que eu parava o cuco para não ficar registrando aquela batida a noite inteira. Ficava literalmente atrás de mim. E onde fumava muito, então. Então, uma sala fechada, a pessoa não se dá conta. Fumava, e etc. E ali eu parava um pouco. De manhã, quando meu pai descia do quarto, ele encontrava ali, me encontrava isso. E meu pai, então, foi um homem que teve problemas de saúde, etc. A única observação que ele me fez uma vez foi: olha, isso vai te prejudicar a saúde, etc. Bom, e nunca interveio de: olha, para com isso. E devia ser um horror a pessoa entrar depois de 8, 10 horas numa sala fechada, alguém fumando compulsivamente, mas não falou nada. Nem um horror aquilo, impregnado e tal. E ele usava uma bengala e mais não digo a não ser o poema. É um soneto decassílabo. Acima do bigode, o olhar sereno. A boca se tornara mais calada. Embora não tão longa a sua jornada, o corpo foi ficando mais pequeno. Na mansidão do andar, o leve aceno do sangue, porque a vida já drenada. A velhice chegara de emboscada por um lento beber de seu veneno. Depois da refeição, eu volto a ver se eu apoiar a mesa para erguer-se, derrubando farelos do dia triste. Ainda ouço o bater de sua bengala, ponteiro do relógio desta sala, onde o tempo sem ele não existe. Desculpe a emoção. Mas só fez melhor. Os homens também choram. Bom, agora passemos para o meu primeiro livro, que é O Canto ao Mar de Piriápolis, como já disse, e é fruto de um festival, onde se ficava, eu fui 2 vezes convidado durante uma semana, e vinham poetas da Colômbia, Venezuela, a delegação argentina era muito grande, pessoas que do Brasil eram 2, 3 e ficavam num balneário entre Punta del Este e Montevidéu. E isso realizava em meados de março, havia um convênio entre os hoteleiros
e o Ministério da Cultura. Né? Então, a partir da segunda quinzena de março, já frio, ali a praia, mais ou menos, as tarefas realmente eram poucas, porque o tempo era mais largo. Então, as pessoas, e é isso que eu digo, podiam confraternizar muito, estar juntos, lado a lado, tomando vinho, trocando ideias, afetos, fantásticos. E é isso que eu vim encontrar aqui. Foi o único de 50 anos atrás e este agora. Bom, eu fui há 50 anos, jovem, e não sei, fui de trem, eu acho, ou de ônibus. Fui em Porto Alegre, Jaguarão, e dali cruzei a fronteira Rio Branco, que já é no Uruguai. E esse é um poema em prosa, cujo livro está aqui. É uma pretensão de ver o mar durante suas 24 horas, o nascimento, está aqui. É um livro, aqui é uma edição comercial, que a primeira edição, uma edição de sulfite, 40 quilos, belíssima, com 2 grandes pintores. No caso, eles fizeram as xilogravuras. Um livro muito bonito. Bom, ele começa, são 4 fragmentos. Né? Um dia inteiro viajei para estar contigo. Desde Rio Branco, formações de eucalipto sujeitavam o antigo cerco das manadas, porque o Uruguai é extremamente plano, a pampa uruguaia, e aqueles rebanhos e aqueles eucaliptos. Então, desde ali, o raso dos campos repetindo-se até novas formações de eucaliptos cintadas por outras manadas, tudo se repetindo, mas que com pressa para as minhas febres foi teu hálito salivo. Portulando aqueles mapas das navegações, busquei-te nos portulanos, pouco ficou-me do lamento de teu corpo esquartejado em rotas. Eras um pano onde se bordava a segurança das navegações. Nada essencial. Que importa a mutação de teus verdes sob as primeiras luzes do dia? E aqui vai numa frase só, um verso só, uma página belíssima. Bom, não dá para mostrar, mas onde eu me permito escrever um só verso. E assim deve ser a nossa relação com a poesia, onde se possa mais ou menos entender, olha, aí não pode ser um só verso numa folha. Inscreve minha coluna vertebral na festa de teus mastros, porque havia aquela marinha, aqueles barcos. Então, a minha participação que seja plena, quero estar em teus barcos. Bom, e aqui um outro momento. Torna-me o núcleo, o olho em transe, a fluida medula do tornado, onde a vida retorne ao júbilo da essência, ó amanhecida garganta do impossível canto, e eu já não saiba mais onde finda a insônia e começa Deus. Ó mar, aí outro momento, ó mar contemporâneo do tempo, levas a estola do horizonte aos ombros. Bom, aqui, assim, ainda ao final, passam as vozes, mas tu medida, tu perene, tu minuto navegável, tu amplo rosto voltado para as diferenças do azul, ficas. Aqui está. Eu agora quero dizer
deste meu segundo livro, O Inventário do Canto, é um soneto também decassílabo, onde uma mãe que está à beira-mar vê o filho, uma criança, entrar mar adentro, nadando, pequeno nadador. E aí vejamos o que se pode dizer sobre isso. Era tão belo filho, porque filho, desde o nascer, quando entronara o peito, em plume frágil, se esbater ao leito, ó pássaro de brisas e junquilhos. Talvez não fosse igual a outros filhos, porque só de esperanças fora feito. Buscar o mar e o abismo de tal jeito, mais parecia peixe com seus brilhos. Mas era só humano, e a luz tão pouca ao fundo d'água. Deus, que força fez arrancá-lo do vórtice, sem roupa, trazendo-o contra o colo, em ânsia louca, como gerando por segunda vez, a mãe lhe sopra a vida pela boca. Deus, com o tempo voa. Aqui ainda do Inventário do Canto, um poema a dúplice gaivota, gaviota, a dúplice gaviota. A gaivota é um poema em prosa. A gaivota se contempla no espelho de seu voo. Embora duplicada, garante o lacre da unidade e a solidão do ofício de reverter distâncias. Ela os garante cada vez que orienta o bico a cintilação da meta, a qual antecipadamente lega plumagem e canto na interação do esforço. Súbito, restam 2 segundos a gaivota. O primeiro ainda de impulso. O segundo, com mais luz, talvez mais breve, este em que se inscreve o soluço de sua morte. A outra segue, não trunca voo, voa, até que os tempos cumpram o círculo de violetas e azoto, caindo então sim sobre si mesma a outra. É sabido que a poesia tem este poder incomparável de compressão da linguagem, onde ela pode e deve dizer muito com poucas palavras. Eu outro dia exagerei, porque eu acho que excepcionalmente, eu tinha exagerado num churrasco à noite, fui dormir, às 2, 3, isso em princípio não era problema, mas havia bebido, também não era muito problema. A verdade é que eu acordei às 6 da manhã, dali umas 3 horas, e fui ao banheiro, e quando voltei, eu estava preocupado com deitar e tentar conciliar o sono, que pudesse ser surpreendido com o organismo protestando, devolvendo tudo aquela violência que eu havia cometido. Bom, sentei à cama
E de repente me ocorreu, começou a vir um poema muito estranho, porque eu tenho lido, através dos tempos, aqui e ali, um poema de uma sílaba só. Mas, no geral, é uma coisa muito difícil a pessoa conseguir transmitir alguma coisa, a não ser uma repetição, no geral, um pouco vazia, ou absolutamente vazia. Então, me veio algo que eu considero um achado, porque me veio nada mais nada menos que um soneto. E um soneto, os seus 4 versos, 3 versos, dos 14 versos de uma sílaba, 7 são notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E eu vou jogar com essas notas e compor um soneto que eu dedico, por todos os motivos, à memória de Tom Jobim. Porque ele tem o samba de uma nota só e eu ousei fazer o soneto de uma nota só. Ousadia. E aí eu pego a palavra plural, corto ao meio, aproveitar logo ali, plural em si, logicamente Tom Jobim era plural em si, era muitos. Ré, ver em mi, lá, do, fá, tal, sem sol. Então, eu não quero ofender a memória do Tom Jobim, tem caprichado. Bom, aqui o tempo já se pôs um pouco curto e eu gostaria aqui de prestar uma homenagem, Luiz Coronel, a um poeta nosso que a morte ocorreu muito jovem. Era talvez o poeta, juntamente com Heitor Saldanha, não era meu parente, parece, lamentavelmente, era meu poeta, e Vicente Moliterno. Vicente Moliterno, estaria uma conversa comprida. Vicente Moliterno, ele deixou 2 livros, na verdade um que ele parece até meio rejeitado, e um outro era Um Pai Morre no Campo, em que o pai havia sido assassinado. E esse livro, gente, é um livro de pura premonição, de tal maneira que eu peguei um livro pequeno e vários poemas, ele antecipa a morte. Dizem que ele dirigia o carro de forma muito distraída. Eu acho que ele ficava olhando a paisagem e ele terminou, num final de ano, cometendo um acidente sem se envolver com nada. Ele entrou numa pequena ponte, e o carro ficou emborcado e ele morreu afogado. E toda essa história da água, da morte, está tudo retratado. Inclusive num poema em prosa que ele deixou na máquina, em que ele fala do escafandro e os peixes, ele está debaixo d'água. Bom, eu fiz um poema, um soneto também para ele, em homenagem. A Estrada também é um decassílabo. Um automóvel corre
é um poema assim, digamos, é neblina mesmo, aquela coisa lenta, né? Arrastada. É um clima talvez que levou a uma distração, enfim. Um automóvel corre na neblina, eu vou sentado cego a seu volante traiçoeiro. O gado e a hora minguante estrumam solidão pelas esquinas do campo. Calcinar-me as retinas com sono mais antigo que este instante. Gemem as vértebras ao fel do guante que envolto a noite move nas ravinas. Diviso o corpo lívido das lebres, perdendo-se em pomares desmaiados. As pálpebras me caem em véus de febre. De pronto, sangro em fundo bater de aços. A ponte às vezes leva ao outro lado. Eu me conduzo morto sobre os braços. Por último, a elegia lesma. O que leva uma pessoa a se ocupar tantos e tantos anos de uma lesma? Essa é certamente dos trabalhos mais sérios que fiz, porque é o homem, é uma transfiguração, é uma metáfora da vida do nascimento até a morte. E tudo nasceu como nascem as coisas, como nasce a poesia. Nasceu de uma contemplação. Eu estava sentado ao pátio desta casa de meu pai, quando vejo no quintal, ali onde estava, uma lesma. E quando eu falo em lesma, não é aquela lesma chique que tem uma casa, uma concha. É uma lesma franciscana. É aquela que as pessoas olham e rejeitam e tem uma repulsa enorme. Pois eu olhei aquela lesma com outros olhos. Eu olhei aquela lesma que eu já conhecia, não ela propriamente, mas da infância, pátio, etc. E me pareceu que era um cometa, pelo rastro luminoso. E se era um cometa, ele estava viajando no universo do polar. Pois bem, eu comecei a trabalhar essa ideia, fazer poema, mais isso, mais aquilo, e tive a certeza de que o poema tinha essa idade de 44 anos, quando, agora em abril, por ocasião do lançamento do meu livro, no lançamento do meu livro, eu encontrei entre meus papéis uma publicação enorme do jornal, que era a abertura do Canto da Lesma. E ali estava 9 de março de 1968. Né? Pois bem, então a partir dali eu comecei a trabalhar o livro. Este livro é o objeto, o tema do poema, por si só, já era um negócio meio estranho. Mas ele foi se desenvolvendo e em 3 sílabas poéticas, todo ele é rigorosamente em 3 sílabas poéticas. Eu faço registro aqui que ele tem exatamente 1001 versos.
São 47 poemas, numa estrutura, me parece, dentro dos meus limites, extremamente sólida. Porque ele começa com uma invocação, depois vem o nascimento da lesma, que o poema estava praticamente pronto, e eu vinha de Belo Horizonte e ia para o Rio de Janeiro encontrar meu querido amigo Carlos Nejado, grande poeta, que prefaciou o livro em 2005, eu continuei trabalhando nele, em 2010 enviei um poema novamente para ele, e ele ratificou. Ele praticamente tem dois prefácios. Bom, o negócio é o seguinte, então, esse livro tem essa estrutura, eu faço um canto inicial, longo, são 9 poemas, trabalho as características da lesma, eu me ocupo para compreendê-la, a sua unidade, a sua medida, o peso de uma lesma, a composição de uma lesma, o movimento de uma lesma, a duração de uma lesma. Depois vou para as transfigurações, né, onde eu a comparo a um trem, né, a comparo a um barco, e etc. E ao final, eu faço, como os passos da cruz, eu faço os passos do destino, da morte, da agonia, da morte e da autópsia. Aí eu realizo em 5 sonetos uma autópsia na lesma. E para não terminar com essa coisa trágica da lesma, que é o nosso destino, o nascimento e a morte, eu aí faço uma concessão, faço um outro sonetinho, não é, que eu liquido. Bom, para não deixar, eu me permito só mais um pouquinho, porque era mais importante, e fui deixando. Eu faço uma pequena provocação aqui antes do poema, e ponho num haikai perfeito. Uns falam em tigre, Borges, Jorge Luis Borges, ou em urso, Tchekov. Eu falo na lesma. Bom, e ponho logo a seguir uma coisa que realmente esta é da minha natureza. Eu faço o seguinte, não é poema aqui, mas é uma observação. Não é tarefa difícil louvar um pássaro, essa quase abstração. Desafio é revelar a altura de um ser rastejante. Bom, e eu me lancei nesse desafio e dedico esse livro. Isso é uma poesia, eu li na época que um menino no Rio de Janeiro havia, no dia de São Francisco de Assis, na Praça da Paz, que a Paula me disse que é em Ipanema, eu pensei que fosse Copacabana, mas não é relevante, que o padre benzia, naquele dia de São Francisco de Assis, animaizinhos. Então, levava um cachorro, levava uma vaca, levava não sei o quê. Mas um menino chamado Márcio levou aqui. Eu dedico às minhas filhas o livro e também ao Márcio, que ele levou a sua lesminha para ser benzida. Levou uma lesminha. E tanto é verdade que eu não estou só nessa caminhada, assim, a Márcio, que não conheço, mas que aos 9 anos de idade, no dia de São Francisco de Assis, levou seu bichinho de estimação à Praça Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro, para receber a bênção. Era apenas uma lesma, a sua lesma, para ser benzida. Bom, eu vou aqui rapidamente, para que tenha uma ideia do poema, fazer a invocação brevíssima, que eu invoco, não é? Para poder cantar a lesma.
longa língua luminosa, articula teus fonemas de cristais pelos lábios metafísicos do poema. Com a cauda de cometa, já começa a viajar no universo do pomar, para além das estrelas. Não há tempo de esperança, vindo a morte vida dentro, com seus haustos corrosivos, que o amor transfigure o holocausto deste canto, transcendendo dor e pranto. E aqui, eu, quando vinha então de Belo Horizonte, me ocorreu esse poema, e que eu fui trabalhá-lo depois, quando cheguei no aeroporto, fui lá, que diz o seguinte: no começo, um só ponto luminoso no cristal, no quintal. Mal e mal se percebe o que gera sobre a argila. O olhar busca o grão que cintila sobre o chão, tênue gota vacilante desse orvalho que se anima e desdobra fecundado como um óvulo sideral, e veloz multiplica-se como espiga sobre o sol. Do conúbio dessas bolhas eriçadas em espasmos, doce orgasmo das estrelas, brota a vida em espuma. Um vagido já se escuta como canto dentre a bruma. Não há sangue, não há ossos, nem fraturas, nem destroços. Por ser lesma, é nascida de si mesma, com origem primordial. É tão virgem como a cal se expandindo em bandeja mineral. Fogo fátuo, luz real, que rasteja a vida fora, repelida, mas é vida. Concluindo, aqui os passos. O destino é extrato de um tecido de vivências. Anda a lesma a tecê-lo com novelos de rocio. Fio e brilho ela trama com o bilro das espigas e se veste muito fina com o pólen da neblina. Logo a veste vê-se gasta, já não basta escová-la. Tão poída, tantas rugas, raspa o tempo em sua fuga. Parco o prazo para seu uso, pois o corpo não se veste, só se despe pela vida. Cada peça é partida. Foge o fogo face ao vento, só do tempo não se foge. Velho rosto ao espelho, se afastando da imagem, ela esquece a sua morte, mas a morte não a esquece. Voam as gralhas enfumando o estandarte da mortalha. Raio o dia e já soam as cigarras da agonia. Não se cumprem as promessas de armistício concertadas, se o amor desertou como vento nos varais com suas roupas de palavras, com suas falas de pelúcia. Sob engodos e fadigas, ela emigra sobre o lodo. Vai em paz, alma lívida, sobre o pálio deste pranto. Apranteiro porque somos o suplício partilhado, mas agora não mais ouso contemplá-la em repouso. Um rumor que se eleva bem acima das gramíneas não altera o seu sono, porque resta sublimado. Tarde finda, nos limites do horizonte, vem as trevas avançando pela relva. O silêncio é seu manto de viagem,
é sudário que precede sua passagem de cometa, o caudal de um discurso visceral. Já não ser não é só ato puro ou escuro de render-se sob o pó. É o nada renovado, é o nada renovado cada dia, a nudez capital da esperança, porta pérfida que se tranca no solário de aves mortas. Ó tropel de cavalos insurgentes pela aurora, funesta hora em que a lesma se debate no atropelo de seus cascos, faz castigada por humana fúria e asco, aonde a levam as formigas com suas bigas ancestrais nesse férito que se arrasta ao flagelo das urtigas. De onde vem este canto gregoriano, bem mais sacro, quando alumbra os vitrais destas verdes catedrais? Confrangido cala o mundo a sua ira, dorme a luz, entre sombras ela expira. E agora vou efetuar, finalizando, uma autópsia da lesma, em 5 sonetos de 3 sílabas. Retirá-la do quintal com cuidados de legista, acostá-la sobre o sal desta mesa de alumínio, com destreza e fascínio, ir abrindo vãs janelas em seu corpo em declínio. Em sua morte como em vida, nenhum osso, resistindo à investida destes cortes, nem amarras que detenham o imergir na água em sono de seu casco devorado pelas vascas do abandono. Muito rápido ir secando os condutos de geleia, as usinas de seu sangue, tributários da neblina, que se evola pela tarde e de prata se aparata sobre o fumo das exéquias. De que carnes siderais, de que abismo se destila este fel de sofismas minerais, com que nós decompomos os seus membros neste chão calcinado em dezembro e razão? Final. Ao final, ver fundeado no alto mar de seu ventre o arquipélago de suas vísceras, onde o tempo cobre em ágios tão ingentes, em naufrágios sem clemência, este drama sem ensaio, existência, a morte. E aqui a saída. Leve pássaro de outro páramo, voa em calma transcendência sobre o pântano. O seu corpo se fez alma, e a matéria dissolvida volta à luz. Perto pã se persigna com sua flauta na manhã. Agradecemos a Carlos Saldanha, celebramos hoje essa atividade, retornamos amanhã às 9 horas com a Paula